A paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Já parou para pensar como a ansiedade tem se tornado uma companheira indesejada na vida de tanta gente? Sim, eu sei. Aquela sensação de estar sempre em alerta, com o coração acelerado e a mente bombardeada por preocupações. Mas e se eu te disser que, mesmo em meio a toda essa turbulência, há um caminho para encontrar a verdadeira paz interior? Um caminho que, muitas vezes, pode parecer difícil de enxergar, mas que está bem ali ao nosso alcance, esperando para ser descoberto. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo nessa questão tão atual. Como podemos, de fato, encontrar e cultivar a paz interior em meio ao caos da vida moderna? Vamos explorar juntos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso e como seus ensinamentos podem ser aplicados de maneira prática no nosso dia a dia. Você vai descobrir ferramentas poderosas e insights que podem transformar sua vida, trazendo um alívio real para a ansiedade e um senso de calma duradouro. Então, fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa para virar a chave e encontrar a paz que tanto busca. Está pronto para essa jornada? Se sim, vamos lá, porque a transformação começa agora. Antes de a gente seguir, quero te fazer um convite especial. Se você está gostando do que está ouvindo até agora e quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo que pode trazer insights valiosos para a sua vida. E se você já está aqui, não custa nada dar um like, né? Esse simples gesto ajuda a gente a alcançar mais pessoas e a espalhar essa mensagem de esperança e transformação. Além disso, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também pode se beneficiar dessas dicas. E se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com a ansiedade e a busca pela paz interior, escreve aqui nos comentários. Agora, vamos continuar nossa jornada e descobrir juntos como podemos encontrar a paz que tanto desejamos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Sabe, esse versículo aí fala direto ao nosso coração, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com os problemas que esquece de simplesmente conversar com Deus, colocar tudo nas mãos dele e confiar que ele tem o controle de tudo. É como se Paulo estivesse dizendo: ei, relaxa, entrega essas preocupações para Deus e deixa ele cuidar do resto. E essa paz que ele promete não é qualquer paz não, viu? É uma paz que a gente nem consegue explicar direito, mas que acalma a alma e traz aquela tranquilidade que só vem dele mesmo. Então, que tal a gente começar a praticar isso no nosso dia a dia? Parar um pouquinho, orar e deixar Deus tomar conta das nossas ansiedades. Tenho certeza que você vai sentir a diferença. Vamos começar com uma pergunta bem direta. O que é que está te deixando ansioso? Pode ser que a resposta não venha de imediato, mas se você parar para pensar, tem sempre algo por trás daquele aperto no peito, daquela sensação de inquietação, né? Pode ser o trabalho, as contas para pagar, relacionamentos, a saúde e por aí vai. O fato é que a ansiedade não surge do nada, ela vem acompanhada de uma série de pensamentos e preocupações que muitas vezes a gente nem percebe direito. E é aqui que entra um dos grandes ensinamentos da Bíblia, o controle dos pensamentos. Lá em Romanos 12, 2, a palavra nos orienta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Que coisa forte. O mundo tem um jeito todo próprio de lidar com as coisas. Correria, estresse, preocupações. É muito fácil a gente acabar entrando nesse ritmo. Mas a Bíblia nos chama para uma transformação, para uma mudança de mentalidade. E isso começa justamente com o reconhecimento dos nossos pensamentos. Quando a gente consegue identificar o que está causando essa ansiedade, fica mais fácil de lidar com ela. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, é importante tirar um tempo para refletir, para ouvir o que está acontecendo dentro da sua mente e coração. Sabe aquele momento de oração, de conversa sincera com Deus? É aí que você pode começar a colocar para fora tudo que tem te afligido. E mais do que falar, é fundamental também ouvir a resposta de Deus, que muitas vezes vem na forma de um versículo, de uma palavra de conforto ou até de um sentimento de paz que invade o coração. Outro ponto importante é a prática da gratidão. Parece simples, mas faz uma diferença enorme.
Em Filipenses 4:6, que a gente já citou, Paulo nos lembra que, ao invés de andar ansiosos, devemos levar tudo a Deus em oração com ações de graças. Quando você começa a agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, a sua mente começa a mudar. Aquilo que antes parecia um problemão começa a diminuir de tamanho diante da grandeza de Deus. E é nesse processo que a paz vai tomando o lugar da ansiedade. Mas, vamos ser sinceros, né? Não é fácil. Tem dias que a gente acorda e parece que a ansiedade já está ali, esperando para dar o bote. Nesses momentos é importante lembrar que a ansiedade não define quem você é. Ela é uma resposta natural do corpo a situações de estresse, mas você não precisa viver refém dela. A Bíblia nos ensina que temos uma escolha. Podemos entregar esses sentimentos a Deus e confiar que Ele vai nos guiar através deles. Agora, para fechar esse primeiro bloco, quero que você se faça mais uma pergunta. Como você tem lidado com a ansiedade até agora? A resposta a essa pergunta vai te ajudar a entender onde você pode começar a aplicar esses princípios que a gente discutiu aqui. E não se preocupe se a mudança não acontecer da noite para o dia. A jornada é contínua, e cada passo que você dá em direção à paz de Deus é um passo importante. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre como a ansiedade funciona e como ela pode ser desencadeada, vamos falar sobre a importância da fé nesse processo todo. Porque, olha, é fácil a gente falar em controlar os pensamentos e praticar a gratidão, mas sem fé a coisa toda fica bem mais difícil, né? A fé é o alicerce que sustenta tudo isso. Quando a gente pensa em fé, muitas vezes vem à mente aquela crença em algo que a gente não vê, mas sente. E é exatamente isso. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é justamente essa fé que nos ajuda a enfrentar os momentos de ansiedade, mesmo quando as coisas não estão claras ou quando a gente não sabe exatamente como vai ser o amanhã. Um exemplo prático disso é quando a gente olha para a vida de pessoas na Bíblia que passaram por momentos de extrema aflição, mas mantiveram a fé. Pensa no caso de Daniel, por exemplo. Ele foi jogado na cova dos leões por não abrir mão da sua fé em Deus. Imagina o nível de ansiedade que ele poderia ter sentido. Mas a fé de Daniel era tão grande que ele confiou plenamente na proteção divina, e Deus o livrou daquela situação. E aqui está a chave. Não é que Daniel não sentiu medo, mas ele escolheu confiar em Deus apesar do medo. E é isso que a fé faz. Ela te dá coragem para enfrentar o que está te afligindo, mesmo quando parece impossível. A fé nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. E isso por si só já traz uma paz imensa ao coração, porque a gente percebe que não está sozinho nessa caminhada. Outro ponto importante é que a fé não é algo que a gente tem de sobra o tempo todo. A gente passa por altos e baixos e às vezes a fé parece fraquejar. E tá tudo bem. Lembra daquele homem que pediu a Jesus para curar seu filho em Marcos 9:24? Ele disse: "Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Isso mostra que até nas nossas fraquezas, quando a ansiedade parece maior do que a nossa fé, a gente pode pedir ajuda para Deus. Ele entende nossas limitações e está sempre pronto a fortalecer a nossa fé. E como a gente pode fortalecer essa fé no dia a dia? Bom, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, a leitura da Bíblia, a oração e até mesmo conversar com outras pessoas que também estão na jornada da fé são maneiras poderosas de fortalecer esse alicerce. Quando você alimenta sua fé, a ansiedade perde força, porque sua confiança em Deus cresce e você começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Para fechar esse bloco, quero te deixar com uma reflexão. Em que situações da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Pense nisso e comece a entregar essas áreas a Ele. Pode parecer difícil no começo, mas lembre-se que Deus está ao seu lado em cada passo, pronto para te guiar e te dar a força que você precisa. A essa altura, você já deve estar percebendo que a paz interior, aquela paz verdadeira que realmente muda a nossa vida, não vem das circunstâncias ao nosso redor, mas de algo muito mais profundo. A paz de Deus é diferente de qualquer outra paz que o mundo pode oferecer. E isso é fundamental para a gente entender, especialmente quando estamos lidando com a ansiedade. Vamos pensar um pouquinho sobre o que o mundo define como paz. Para muita gente, paz é estar livre de problemas, de conflitos, de desafios. Só que, vamos ser sinceros, esse tipo de paz é bem frágil, né? A primeira tempestade que aparece já leva ela embora. Mas a paz que Deus nos dá é diferente. Ela é sólida e imutável e está disponível em qualquer situação.
Em Filipenses 4:7, Paulo fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Mas o que significa essa paz que excede todo o entendimento? Significa que é uma paz que não faz sentido, humanamente falando. É aquela tranquilidade que você sente, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. É como se você estivesse no meio de uma tempestade, mas dentro de você existe um porto seguro, um lugar de calma, onde você sabe que tudo vai ficar bem, porque Deus está no controle. E isso, meus irmãos, não tem preço. Mas como a gente alcança essa paz? A resposta está em confiar e descansar em Deus. Pode parecer simples, mas na prática sabemos que é um desafio diário. A paz de Deus não é algo que a gente simplesmente pega e pronto. É fruto de uma caminhada constante com Ele. É algo que se constrói através da oração, da leitura da palavra e da decisão diária de entregar nossas preocupações a Ele. Quando você começa a confiar em Deus verdadeiramente, você percebe que não precisa carregar o peso do mundo nas costas. Sabe aquela sensação de que você precisa resolver tudo sozinho? Que se você não fizer algo, ninguém vai fazer? Isso gera uma ansiedade enorme. Mas quando você entrega isso nas mãos de Deus, a paz começa a fluir naturalmente, porque você entende que não está sozinho e que Deus é mais que capaz de cuidar de tudo. Lembra da passagem de Mateus 11, 28 e 30, onde Jesus diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus não está oferecendo uma vida sem desafios, mas uma vida onde Ele caminha ao seu lado, te ajudando a carregar o que você não consegue carregar sozinho. Essa é a essência da paz de Deus. Ela não nega a existência de problemas ou dificuldades, mas oferece um refúgio seguro em meio a eles. Essa paz é uma escolha, uma decisão consciente de confiar em Deus acima de tudo. E quando você faz essa escolha, o seu coração encontra um descanso verdadeiro que só Ele pode proporcionar. Agora, para encerrar esse bloco, quero te encorajar a pensar: quais áreas da sua vida você ainda está tentando controlar sozinho? Talvez seja o momento de entregar essas áreas a Deus e permitir que a paz dele, que excede todo entendimento, comece a transformar sua vida de dentro para fora. Se tem uma coisa que a ansiedade adora, é a incerteza. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, o coração dispara, a mente fica a mil e parece que o chão some debaixo dos nossos pés. As incertezas da vida são sem dúvida uma das maiores fontes de ansiedade, mas aqui vai uma verdade que pode te surpreender. A incerteza não é sua inimiga, desde que você saiba como lidar com ela. Vamos começar entendendo uma coisa: a vida é cheia de incertezas. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã, nem sobre o que está por vir daqui a alguns anos. E isso pode ser assustador, sim. Mas, ao mesmo tempo, é também uma oportunidade incrível para a gente desenvolver uma confiança profunda em Deus. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram incertezas gigantescas e saíram vitoriosas, porque escolheram confiar em Deus, em vez de se entregar à ansiedade. Pensa na história de José, o filho de Jacó. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi parar numa terra estranha, enfrentou injustiças e passou anos sem saber o que seria da vida dele. Imagina o nível de incerteza que ele viveu. Mas, em meio a tudo isso, José confiou em Deus. E o que aconteceu? Deus transformou todas as incertezas de José em uma história de redenção e vitória, elevando-o a uma posição de grande autoridade no Egito e usando-o para salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. E é isso que a gente precisa aprender. Em vez de lutar contra as incertezas, a gente pode abraçá-las como oportunidades de fortalecer a nossa fé. Quando você aceita que não tem controle sobre tudo, mas que Deus tem, isso muda completamente a maneira como você lida com a vida. A incerteza se transforma de um fardo pesado em uma oportunidade para ver Deus agir de maneiras que você jamais imaginaria. Agora, é claro, lidar com incertezas não significa ignorar a realidade ou não planejar nada. Significa planejar e agir, mas sempre com o coração aberto para o que Deus tem para você. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus de todo o coração e a não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3, 5 e 6. Isso significa que, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo ou não vê o caminho à frente,
A gente pode confiar que Deus está no controle e que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Essa confiança em Deus, mesmo em meio à incerteza, traz uma paz enorme. Quando você entrega suas preocupações a Deus, Ele cuida de você, mesmo nas situações mais difíceis. Lembra da passagem de Mateus 6:34? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é um convite para a gente viver o presente, confiar em Deus e deixar o amanhã nas mãos dele. Mas, como a gente coloca isso em prática? Primeiro, você precisa reconhecer que não tem todas as respostas. E tá tudo bem. Ninguém tem. Segundo, entregue essas incertezas a Deus em oração. Peça a Ele sabedoria e discernimento para lidar com cada situação e, acima de tudo, peça paz. A paz que vem de confiar em um Deus que te ama e que tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que você não consiga ver todos os detalhes agora. Por fim, mantenha o foco no que você pode fazer hoje. Se preocupe menos com o que pode acontecer e mais com o que você pode fazer no momento presente para honrar a Deus e ser fiel no que Ele te chamou para fazer. E lembre-se sempre, Deus já está no futuro. Ele sabe o que está por vir e Ele está preparando o caminho para você. Encerrando esse bloco, quero que você reflita sobre o seguinte: em quais áreas da sua vida as incertezas têm roubado a sua paz? Leve essas áreas em oração a Deus e peça a Ele para transformar essas incertezas em oportunidades de confiar mais nele. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Pedimos que tu nos concedas a paz que só vem de ti, acalmando nossos corações em meio às tempestades. Fortalece nossa fé, nos ensina a confiar em teu poder e sabedoria e guia-nos sempre em tua luz. Em nome de Jesus. Amém.